Oi, bom dia. Nós vamos iniciar mais uma vez, o nosso culto ao Senhor, o culto onde a gente estuda a Bíblia, estuda a respeito da revelação de Deus. Então, nós vamos estar mais uma vez cultuando ao Senhor, conhecendo melhor a sua vontade, os seus propósitos, não é? Tudo aquilo que ele tem planejado pelo seu amor a toda a humanidade, tá bom? Então, mais uma vez, estamos nos encontrando para essa glorificação ao Senhor Deus. No Salmo 119, versículo 93, a Bíblia diz assim: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. A paráfrase terapêutica diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pelo seu plano salvador da graça, pelo plano da graça, por seu Espírito Santo em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, tem nos vivificado todo o tempo. Todo o tempo. Também usando seus preceitos amorosos com todas as pessoas. Então, ele tem nos vivificado usando seus preceitos amorosos, seus estatutos, suas vontades, suas orientações, suas leis, seus propósitos. Ele tem usado, e tudo isso tem a ver com o amor dele para com todas as pessoas, e ele tem usado isso para o nosso bem. Aí continua assim: os preceitos amorosos com todas as pessoas, nos ajudando a nunca esquecer deles. Essa é uma grande ajuda. Nunca esquecer desses preceitos. Plantando-os, olha só a ajuda, plantando-os em nosso coração e alma para sempre. Tá? Então, os preceitos do Senhor estão plantados no coração da gente. E isso tem a ver com a mente de Cristo, porque esses preceitos, essas vontades, esses planos do Senhor estão plantados, estão dentro de nós, fazem parte da nossa vida, tá bom? Então, esse é isso que o texto bíblico nos fala. E o nosso culto, então, diante disso, o nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. Já mencionamos isso, Aí essa semana nós estamos dentro desse contexto, a gente está estudando sobre a iluminação do Espírito ao mundo. O Espírito iluminando o mundo. Basicamente é assim: ele tem a verdade dele, ele tem a revelação dele, do amor perfeito. Aí vem um Moisés, como qualquer um de nós faria, vem um Moisés e entende que aquele amor, presta atenção nisso, aquele amor de Deus está mandando que eu oriente o povo a entrar naquele território dos outros e mate todas as pessoas dali. Como a gente tem feito, os índios que o digam, os índios americanos foram exterminados, quase exterminados, pelos cristãos que chegaram lá, tomaram as terras deles e mataram todos, ou pelo menos grande parte deles, Então, presta bem atenção nisso. O amor de Deus para com todas as pessoas está lá, sendo revelado. Aí Moisés entende que esse amor está dizendo: olha, Moisés, entre lá, tome as terras deles, tome tudo que é deles, mate eles, porque essa é a vontade do amor de Deus. Percebeu como é que o ser humano funciona? Então foi isso que aconteceu. Então, a iluminação de Deus faz com que, apesar de um Moisés dizer isso,
Deus, através do Espírito, fala para as pessoas: olhe, Deus quer que você ame até o inimigo. Viu como a iluminação funciona? Né? As pessoas estão lendo lá: o amor mandou que eu entrasse lá e matassem todos. Aí eu leio isso, mas a iluminação do Espírito me diz: mas Deus quer que eu ame todas as pessoas. Deus quer que eu ame até os inimigos. E não tire as terras deles, não roube eles. Iluminação tem isso, né? Você está lendo uma coisa e a iluminação está lhe mostrando outra coisa, né? Outra coisa. Então, é isso que a gente tem conversado essa semana. Aí já falamos que a graça é o plano salvador de Deus para todas as pessoas, né? Já falamos que a unção divina nos guia a toda a verdade, já falamos isso. E hoje a gente fala o seguinte: a semente dele, a semente de Deus, não nos deixa desagradáveis a ele, né? Não nos deixa desagradáveis a ele. Deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui que eu vou precisar depois, tá? Iluminação a todo mundo. Muito bem. Então, dentro dessa ideia de que a semente de Deus não nos deixa desagradáveis a ele, isso está em 1 João, viu? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Um dos textos maravilhosos da Bíblia. Um dos textos mais bem explicativos do que é a graça de Deus. Tá? Lá diz que é o Espírito atuando segundo o plano da graça divina. Né? Todo aquele que é nascido de Deus não consegue permanecer no pecado, pois a semente de Deus está nele e não consegue permanecer no pecado porque é nascido de Deus. É isso que o texto diz. Tá? Então é uma atuação do Espírito Santo na vida do salvo. Ok? Não nos deixa permanecer no pecado. A gente peca, mas ele não deixa a gente permanecer no pecado. Até por causa da nova natureza, até porque agora temos, né, uma nova direção, né, na nossa vida e coisas assim. Não nos deixa com rugas e defeitos. É a maneira daquela época de dizer que Deus faz a gente ficar uma noiva belíssima, completa, perfeita para Jesus. Tá bom? Então, é esse sentido. A graça trabalha em nós para nos fazer a noiva que ele merece, né? E isso inclui que não sejamos desagradáveis a ele. E aqui também nos guia pelas veredas da justiça. Isso está em Salmo, né? Isso está em Salmo 23, versículo 3. Ele nos guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem é que me guia pelas veredas da justiça? O meu pastor, o bom pastor, Jesus Cristo, o Senhor Deus, através da graça. Tá? Isso tudo tem a ver com a semente dele, que não nos deixa desagradáveis a ele. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos aqui falar um pouquinho sobre o culto a Deus. Um exemplo, né, de verdadeiro culto a Deus. Tudo isso a gente está lembrando para poder tirar um pouco da nossa mente essa ideia do paganismo. Tá? A ideia do paganismo é assim: você passa uma hora, né, gritando no pé do ouvido de Deus, dizendo que ama Ele. Você passa uma hora gritando e falando que você é a pessoa mais apaixonada por Ele, a pessoa que reconhece que Ele é Senhor. Aí faz toda essa coisa que a gente está acostumado a fazer, mas aí depois, na segunda-feira em diante, você pode ser quem você for, quem você quiser. Exatamente como, eu gosto muito de lembrar disso para poder ver a gravidade da coisa, né? Exatamente como os generais de Hitler, né? No domingo cultuavam como se fossem verdadeiros anjos, e na segunda-feira até o sábado iam para o campo matar, perseguir, prejudicar as pessoas que Deus ama, homens e mulheres que Deus ama.
Mas eles, como no domingo, eles fizeram tudo aquilo, era tudo evangélico eles, viu? Tudo luterano, né? Igual a todos nós, todos, é tudo, né, da mesma coisa. Então, faziam isso, e durante a semana iam matar, como se estivesse matando mosca, como se estivesse matando formiga. Entendeu? Então, a adoração deles achava que está tudo normal, tudo bem. A gente já cultua e com tanta intensidade, né? Mas durante a semana podiam fazer o que quisessem. Isso é uma ideia pagã. Quando a gente está falando sobre o verdadeiro culto a Deus, estamos lembrando isso, é para apagar mais esse tipo de ideia, né, contrária a Deus. Né? O verdadeiro culto a Deus, aqui o exemplo de hoje, é ser bênção na rede social. Ali na nossa rede social, sermos bênção. Então, é usarmos a rede social como Jesus usaria, não como o diabo usaria, né? Para prejudicar os outros, para falar mal das pessoas, para ficar se lamuriando da vida, entendeu? Não é para isso que a rede social, na mão de um salvo, na mão de alguém que quer adorar a Deus, a rede social não serve para isso, para falar mal das pessoas, para prejudicar as pessoas, para declarar o que há de ruim nas pessoas. Isso não é adoração, isso é o cão, isso é o, né? Então, um verdadeiro culto a Deus, que vale muito mais, milhões de vezes mais do que o blá 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 do domingo, é também usarmos a rede social como Jesus usaria. Entendeu? Um pôster, né? Uma postagem que você colocar ali, edificando as pessoas. Se você não tem o que elogiar de alguém, e todo mundo tem alguma coisa para ser elogiada, mas se você não tem alguma coisa para elogiar alguém, então não seja divulgador contra. Você pode, veja só, você pode falar o que é que ele faz que prejudica as pessoas. O que é que ele faz que atrapalha a vida de pessoas? O que é que ele faz para que pessoas sofram? Você está falando não dele, mas do que ele faz. Entendeu? Muito bem. Então, isso sim. Agora, usar para poder prejudicar a pessoa, não é? Prejudicar, aí Jesus não faria isso, de maneira nenhuma. Tá? Porque Jesus, inclusive, ama aqueles que prejudicam as pessoas que Jesus ama. Então, Deus ama do mesmo jeito que ama você e que ama a mim, da mesma forma, na mesma intensidade que ele ama a mim, ele ama a pessoa ou as pessoas que usam de suas situações para prejudicar as outras, para maltratar as outras, para ferir as outras. Ele ama essas pessoas da mesma maneira, com a mesma intensidade que ama a mim. Graças a Deus. Entendeu? Então, falar mal dela é falar mal de Deus. Deus se ofende. Eu posso falar do que ela faz que prejudica as pessoas. Tá? Muito bem. Então, o culto a Deus tem isso aí, e era isso que eu queria chamar a atenção hoje. Ser bênção na sua rede social. Antes de postar alguma coisa, pergunte, Senhor Jesus, tu farias isto? Se ele disser sim, agora você faz a segunda pergunta. Senhor, tu farias desse jeito? Se ele disser sim, aí você posta. Tá bom? Então são duas perguntas. Isso, olha o que eu digo, isso é mais culto, muitas vezes mais culto do que 200 horas no blá, blá, blá do domingo. Tá bom? Usar corretamente, como Jesus usaria a sua rede social, é muito mais culto a Deus do que o blá, blá, blá de 200 domingos. De um ano todo, de 2 anos de domingos. Né? 200 são 58 domingos, então digamos que são 4 anos de domingos. É muita coisa, né? Então, cuide do que você
do que você coloca na sua rede social. Né? Coloque nas mãos do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro culto. O outro é só blá, blá, blá. Entendeu? Muito bem. Vamos para o texto bíblico? Acho que eu não coloquei aqui esse verdadeiro culto a Deus. Não. Eu coloquei? Ivete Espíndola, bom dia. Maria Arideia, bom dia. Bom dia. E acho que eu não coloquei aqui, não. Deixa eu ver aqui, verdadeiro culto, já botei aqui. Então, coloquei, mas eu já falei, né, a respeito do verdadeiro culto, acabei de falar. Então, vamos agora aqui para o texto bíblico. O texto bíblico. O texto bíblico, nós estamos em João, capítulo 3, né? Estamos no capítulo 3 e já estamos agora na terceira parte desse capítulo. A primeira parte é Jesus se encontra com Nicodemos, que na verdade ele fala sobre o novo nascimento. Depois tem o segundo momento, porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, isso aí tem a ver com a questão do arrependimento, já foi dito primeiro. Agora, sobre a fé, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E agora o terceiro é o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Então, versículo 24, ele diz assim, o texto bíblico, né? Quem está escrevendo aqui, muito provavelmente, não é o João Evangelista, mas esse João Evangelista está falando para alguém e alguém está escrevendo, porque João tinha dois problemas sérios nesse tempo que escreveu esse texto. Primeiro, ele era analfabeto. Era pescador, né? Os reis muitas vezes eram analfabetos, quanto mais o pescador. Naquela época, os alfabetizados, os que sabiam escrever, eram profissionais específicos. Eles existiam para escrever e ler o que estava escrito, entendeu? Então eram profissionais, eram chamados os escribas, tá? Então, provavelmente. Então, esse é o primeiro problema de João. Ele era analfabeto. Segundo, ele estava com muita idade. Muito provavelmente, João estava aí com seus 90 anos, mais ou menos. Tá? Isso aí está mais ou menos também no ano 95, né? 93, 94, 95 depois de Cristo. Ou seja, mais de 60 anos depois da morte de Jesus. Então, o texto diz assim, pois João ainda não fora lançado no cárcere. Aqui está falando Jesus, né, os discípulos de Jesus, e Jesus estava ali numa região, João Batista estava em outra região, estavam próximos ali na Judéia. E os dois estavam batizando pessoas, né? Depois a gente vai ver em outro texto que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos batizavam. Mas aí era com autorização dele, então era como se ele estivesse batizando. Então, no versículo 24, diz assim, nessa época, João Batista ainda não estava lançado no cárcere, tá? Ainda não estava preso, ainda não tinha sido preso por Herodes. Então, está bem próximo dessa época. Isso mostra que, na verdade, João Evangelista não está escrevendo, né, usando a sequência cronológica dos fatos, tá bom? Ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é de falar, de defender a respeito de Jesus Cristo, defender contra o gnosticismo a respeito de Jesus. Então não há uma preocupação cronológica, né? Aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. Não há essa necessidade nesse momento aí. Então ele coloca o versículo 24 isso. O versículo 25, então, ele coloca o seguinte. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Né? Lembra que eu falei? João, esses batismos não é uma prática do judaísmo, não é uma prática comum ao judaísmo. Esses batismos eram realizados apenas por um grupo
e aí foram identificados como batistas, é por isso que tem João Batista, João o Batista, João, que faz parte do grupo Batista, entendeu? As pessoas recebem esses nomes para serem identificados. É a mesma coisa de Judas, né? Discípulos de Jesus haviam 2 Judas. Um era Iscariotes, era para identificá-lo diferente do outro, tá certo? E esse Iscariotes, de onde vem esse Iscariotes? Alguns acreditam que vem de zelotes, né? Quem eram os zelotes? Zelotes eram um grupo também como os fariseus, saduceus e essênios, só que não eram grupos tão grandes, não é tão reconhecidos quanto esses 3, né? Mas era um grupo também importante lá, mas ele era um grupo, assim, digamos que revolucionário, era um grupo que não estava... todos os outros não estavam satisfeitos com a liderança, com o domínio romano, mas ele atuava como uma guerrilha, como um terrorismo, tá? Eles até chegavam a matar pessoas, ferir pessoas, porque era uma maneira que eles tinham de lutar contra o domínio romano. Quer dizer, veja só, o judeu sempre se caracterizou na história como um povo rebelde. Eles não aceitam, né, nenhum domínio, por causa da prepotência, né? O meu Deus é superior ao Deus dos outros, então a gente não pode se submeter aos povos de outros deuses, porque o nosso Deus é maior, então é mais poderoso. Então, isso levava eles a serem reconhecidos como povos muito rebeldes, né? Foi por isso que a cidade de Jerusalém foi dominada, tomada, destruída pelos babilônios, né? Pelos babilônicos. Por quê? A Babilônia era diferente da Assíria. A Assíria era um povo perverso. A Babilônia, em qualquer outra nação, era um povo pacífico, né? E ganhou até muito por causa disso. Era uma maneira de juntar forças contra os assírios. Mas aí, quando chegou e dominou Israel, né, dominou a Judéia, esse povo, por ser rebelde, naturalmente rebelde, ficava lutando contra. O que é que os babilônios faziam? Era semelhante aos romanos, né? Então, eles diziam assim, olha, nós vamos colocar um judeu para governar vocês. A gente vai aceitar que um judeu governe vocês, inclusive da descendência de Davi. E eles colocavam, mas aí normalmente o povo se rebelava e criava confusão. Então chegou a hora que Babilônia foi e então começou a persegui-los de maneira dura, a ponto de entrar em Jerusalém, destruir o templo, fazer uma série de coisas ali contra os judeus. Por causa disso também, na época, no ano 70 depois de Cristo, né, mesma coisa, Roma estava dominando, inclusive na época de Jesus, eles permitiam a liderança, permitiam que os judeus se autogovernassem, como também permitiam em outros povos. Mas o judeu era muito rebelde e estava criando sempre dificuldades, briga, confusão, rebelião, uma série de coisas. Então eles entraram em Jerusalém, destruíram o templo e expulsaram todos os judeus daquele local. O cristianismo foi expulso também, não porque era cristianismo, mas porque muitos cristãos eram judeus e porque faziam questão de estarem atrelados ao judaísmo. Então, já que perseguiam o judaísmo por causa daquela rebelião toda, então o cristianismo também foi expulso, né? Quando você escuta essa história aí que os cristãos, né, foram jogados na arena para serem devorados por leões, essa história, né, que quem sofre inventa mil coisas para poder, né, fantasiar e tal. Isso aconteceu, mas aconteceu por quê? Porque eram cristãos? Não, porque eram rebeldes, porque eles se juntavam aos judeus contra os romanos.
Entendeu? Então a perseguição não era ao cristianismo, mas era ao judaísmo e era aos judeus. Mas como os cristãos, como até hoje inclusive, viu, fica agarrado a essa herança maldita, né? Ficam fazendo questão de se manterem ligados ao judaísmo, que não tem nada a ver com o cristianismo, é impressionante. Das religiões do mundo, é a religião que menos reconhece o cristianismo. Veja como nós somos cegos, né? Como nós somos loucos, né? Como nós somos ingênuos, né? Das religiões do mundo, o judaísmo é a que menos reconhece o cristianismo. Eles gostam dos cristãos porque a gente fica brigando por eles. Entendeu? A gente fica defendendo eles e as loucuras e as rebeldias deles. Mas menos reconhecem. Eles não reconhecem nada em Jesus, nada. Jesus não é nada para eles. Não significa nada. Para outras religiões, Jesus é reconhecido. Viu como nós somos alienados e por causa de uma série de interesses por aí, a gente começa a defender quem não quer nada com a gente. E quem quer, a gente coloca como inimigo. Isso se chama alienação. Tá? Alienação. Muito bem. Então, os judeus tinham essa característica, né? Aí vem aqui. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Tudo isso para falar dos batistas, né? Que era também um grupo, como também os zelotes, né? Então, esse grupo era o único que fazia essa prática. O que eles pensavam? Que você deveria se arrepender dos seus pecados e você, então, viria para ser batizado e você ser purificado, você ser lavado dos seus pecados. Quem que tira seus pecados? Esse batismo, essa lavagem. É assim que eles acreditavam, né? Mas você precisava passar primeiro pelo arrependimento. E então está essa discussão. A gente amanhã continua e a gente vai ver exatamente sobre essa discussão que é levantado aqui nesse texto. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a Bíblia fala, a instituição do diaconato, tá? Na vida da igreja, na vida do cristianismo. É quando o diaconato é instituído. Ninha de Dió, né? Do Dionísio. Um abraço, tá? Prazer em tê-la com a gente. Então vamos ver aqui, falando sobre liderança, sobre a instituição, né, do diaconato. Isso está em Atos, capítulo 6, versículo 1. Quando então os apóstolos instituem, né, coloca como algo que deve acontecer na vida do cristianismo. Naqueles dias, aí começando o texto, né? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, isso aqui eu já tive conversando quando eu falei sobre liderança espiritual, né? Que era exercida pelos apóstolos. A gente lembrou que nesse período aqui, quando é instituído isso, está mais ou menos no ano 34, 35 depois de Cristo, ou seja, 3, 4 anos, 5 anos depois da morte de Jesus. Nessa época, a igreja ali em Jerusalém já estava com um número razoável de pessoas. Digamos que frequentando, não é, a igreja, ali tivesse uns 100 e poucos cristãos. Tá? Porque muita gente que seguia Jesus naquela época não estava atrás do cristianismo, estava atrás dos benefícios do cristianismo, benefícios de Jesus. Jesus morreu, então agora o grupo ficou enxuto, né? Enxugou. Claro que já havia joio, mas estava mais enxuto, digamos assim, aquele grupo de cristãos. Então, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, digamos que já estava aí nos seus 150, 200 pessoas, né, que estavam frequentando ali a igreja, os judeus de fala grega, né, ou seja, não é necessariamente que eles falavam só grego, não. Quer dizer que eram
eram judeus, mas não, digamos, nascidos, né? Nascidos ali na Judéia, né? Ou gregos, pessoas que, né, digamos, não eram judeus, mas por morarem ali, eles se converteram ao judaísmo. Então tem toda essas coisas. Quer dizer, não eram judeus enxutos, digamos assim, não eram judeus judeus, né? Eram judeus misturados, digamos assim. Então esses judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, aqueles que eram judeus mesmo. Inclusive tinha sido do judaísmo. E até havia entre os cristãos muitos que acreditavam em Jesus, mas não queriam abrir mão do judaísmo. Tá? Muitos. Eram chamados de judaizantes. E é por causa desse pessoal, e não era um número pequeno, foi por causa desse pessoal que não queria abrir mão do judaísmo que aconteceu tudo aquilo que eu mencionei da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, da expulsão, né, dos judeus e dos cristãos ali daquela região. Foi por causa de gente como essa. E que eram, quando fala cristãos judaizantes, não eram cristãos maravilhosos, é cristãos de briga mesmo, é aquele cristão que julga todo mundo, condena todo mundo, se você não faz isso que o judaísmo manda, você não é crente, aquele tipo de cristão que se alimenta da intriga, né? Ele gosta da intriga, a intriga faz bem a ele quer se sentir, né, envolvido numa intriga. Tá? É os filhos do cão que acreditam serem salvos. Né? São o que a Bíblia chama de joio no meio do trigo. Então, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Porque, agora, discutiam o quê? Brigavam o quê? Suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Lembra de Atos, capítulo 2, né? Então, mais ou menos uns 2 anos depois de Cristo, 3 anos, nesse período aí, né, a Bíblia diz que os cristãos agiam da seguinte forma: quem entrava para a igreja e tinha algum ganho, algum dinheiro, tinham alguma riqueza, a Bíblia diz que eles vendiam os seus pertences para, né, ajudar a alimentar, né, a igreja. Então era a ideia de todo mundo cuidava de todo mundo alimentava todo mundo e cada um vendia. Isso seguindo inclusive a orientação de Jesus para aquele jovem rico, né? E isso também atendendo aos exemplos como o caso de Zaqueu, né? Então faziam isso. Aí o joio que estava lá, né? O joio é assim, sempre descobre alguma coisa para brigar. Eu não falei que eles gostam de intriga, né? Não é que gosta conscientemente, não, é inconsciente. São bodes. Bode é diferente de ovelha. A ovelha é tranquila. O bode não, ele é agitado. O sangue dele, né, agita mais. Ele quer confusão, ele fica ali criando dificuldades. Então, o joio, no meio do trigo, começou a criar intriga dentro da igreja, né? Quando não era por causa de viúva, era por outros motivos, claro, o joio é joio. Não importa qual é o motivo, ele vai se manifestar, né? Então, criaram essas dificuldades. E Lucas coloca, então, esse texto, versículo 1 do capítulo 6, justamente para dar motivo, para explicar por que os próximos versículos, né, vão estar mencionando os apóstolos, né, como instituindo o diaconato. Tá? Aí na próxima semana, lá na terça-feira, né, a gente então vai estar conversando sobre o versículo seguinte. Você já pode até já ler o texto querendo, Atos capítulo 6, não é? Versículo 1, e a partir daí você vai ver os vários versículos que vão estar instituindo 2 grupos de liderança.
a liderança espiritual, aqueles que são responsáveis pelo alimento espiritual da igreja, e o diaconato, que são os responsáveis pelo cuidado existencial do rebanho. Tá bom? Então, esse é o capítulo 6. Vamos aqui para uma opinião. Vamos conversar, eu vou botar aqui nos comentários, para a gente comentar, então, essa opinião aqui. Já falamos algum tempo atrás sobre isto, né? Mas sempre respondendo algumas questões que me são feitas, então a gente vai colocando aqui algumas que a gente vai entendendo que pode ajudar outras pessoas, né, a compreenderem alguns aspectos dessas questões. Então tem aqui, a partir de 1 João, capítulo 2, versículo 19, né? Os anticristos estão entre nós. É muito importante isso, porque há uma divulgação de que o anticristo está no mundo. E aí a gente, né, como é que em guerra chama? A gente dá as costas para o inimigo e fica olhando para o mundo esperando que o anticristo venha de lá. É uma distração, né? É como se fosse baixar a guarda. Então, eu fico, né, protegendo o verdadeiro anticristo e esperando que o anticristo venha de outro lugar. É uma coisa mal feita. A gente já é ingênuo, né? O cristão já é ingênuo. E ainda encontra essas orientações. O mundo, vem do mundo, é o mundo que está isso. E a gente esquece do perigo que está atrás, né? Então, os anticristos estão entre nós, religiosos. Aliás, fomos nós que matamos Jesus, né? Os religiosos, não o mundo. Não foram as prostitutas, não foram os grandes inimigos daquela época, por causa também da rebeldia dos judeus, né? Os cobradores de impostos, como é que chamam? Os publicanos. Não foram eles que mataram Jesus, foram os cristãos, foi o povo de Deus, os religiosos, né? Então somos nós, está entre nós. É o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 19. Né? Aí o texto aqui diz assim: os maiores, piores, olha, só o pior, não tem melhor do que pior. Pior já é o pior. Mas só para reforçar um pouquinho isso aí, né? A gente coloca, eu vou até colocar isso aqui entre aspas, né? Para poder fazer esse destaque. Então, os maiores, piores inimigos do cristianismo, os verdadeiros anticristos, como diz João em sua carta, não estão fora da convivência dos cristãos, mas estão entre nós. Não estão fora da convivência, né? Estão entre nós. Os que perseguem o evangelho e o testemunho cristão não estão no mundo, mas dentro do próprio cristianismo. Do próprio cristianismo. Os que mais perseguem Jesus e seus ensinos, os que mais agem contra Deus, contra os amados de Deus, contra os ensinos de Deus, são cristãos. Gente que prega a fé, gente que assume os púlpitos, gente que age não como luz e sal do mundo, mas como apóstolos do maligno, sob a bandeira de serem seguidores de Jesus. Maledicentes e mentirosos, indicam inimigos da fé fora do cristianismo e nos focam nisto. O tempo todo dele, aquele que é o inimigo de Jesus, olha, aquele é outro inimigo de Jesus. Aquele ali, ele é contra Deus, contra Jesus. Eles passam o tempo todo nisso, nos focando nos outros. É uma coisa maligna, é uma artimanha maligna na coisa, né? Então, indicam inimigos da fé fora do cristianismo e nos focam nisto, enquanto são eles os inimigos que falam de paz e vivem em guerra, dizem imitar Jesus, mas agem sob as obras da carne.
Coitado do mundo. Ó, coitado deste mundo, que precisa de testemunho para serem atraídos a Jesus. Lembra do que ele falou? Vocês são a luz e o sal, para que o mundo veja as vossas boas obras e venham e glorifiquem ao vosso Pai. O mundo precisa desse testemunho. Então, coitado do mundo, porque o testemunho que eles recebem é o pior possível. Aí continua aqui, coitado do mundo, que precisa de testemunho para serem atraídos a Jesus, mas são enxotados com esses diabos fariseus, preconceituosos e intolerantes, que são prepotentes, vestidos de cristãos. Estes, por sua própria consciência e culpas, não irão para o inferno, mas para o quinto dos infernos. Esse é o comentário de hoje, tá bom? Os anticristos não estão no mundo, eles estão entre nós. Deixa eu procurar esse texto aqui para a gente, para poder, porque esse é um texto que a gente tem que estar com ele bem guardadinho, porque ele nos ajuda a compreender muita coisa, tá? Então, 1 João, capítulo 2, não é isso? Versículo 19. Repara o que ele diz aqui. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. É do nosso meio que sai. Quando sai. Quando sai. É do nosso meio. Não é do mundo. O mundo é vítima. Entendeu? O mundo é vítima. O mundo não é um dos muitos motivos, de as pessoas não quererem Jesus, não preferirem Jesus, é por causa dessa coisa, desse traste, desse joio no nosso meio. A Europa hoje, por causa de coisas como esta, que aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial, por causa disso, a Europa, na maioria, detesta o cristianismo. É maldade da Europa? Não. É maldade de gente que se dizia cristão, mas era, na verdade, joio, e que criou e formou naquele continente uma quantidade de maus testemunhos. Lá na Europa, o crescimento inclusive isso em geral no mundo, viu? Por causa da Europa. O crescimento do islamismo é maior do que o crescimento do cristianismo. E mais, o crescimento do ateísmo é maior do que a do cristianismo. Porque o mundo é ruim. Não, ruim somos nós. O cristianismo, que está entupido de gente nesse quilate que eu acabei de mencionar aqui, e que João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 19, está mencionando. É do nosso meio. O nosso maior inimigo está no nosso meio, não está lá fora. Vamos tirar os olhos de lá são vítimas. Vamos olhar para dentro do nosso meio e a gente vai encontrar todos os anticristos que estão prejudicando a vida e o evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver aqui no Facebook o que é que nós temos postado e que pode servir, para alguma reflexão, tá? Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Ok, deixa eu colocar o Facebook aqui na tela. Ele vai entrar, entrou. Está aqui, vamos lá? Pronto, esse aqui é o culto de hoje, O culto de hoje, aqui temos a curtida, da irmã Maria Arideia. Aqui tem os outros comentários que já foram colocados aqui. Hoje, em novembro,
Novembro, a gente já sabe, é o mês azul, né? É o mês da atenção ao câncer de próstata. E dia 2 é dia feriado de finados, tá? Isso é uma homenagem aos mortos. O interesse, né, desse dia é uma homenagem aos mortos. É o dia também da Flora Capixaba, lá no Espírito Santo. É o Dia Nacional da Fé Religiosa Brasileira. É o Dia Mundial do Hospital Infantil. E é o Dia Internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas. Tá bom? Então, esses são os comemorativos do dia de hoje. Aqui nós temos um vídeo com a entrevista que tivemos ontem com o Jonatas, a respeito de família, né? A respeito de família. Aqui tem falando sobre um outro vídeo, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Um outro vídeo estudo sobre péssimos hábitos à saúde. E outro vídeo estudo sobre as 10 maiores funções do Espírito Santo. São estudos, né? E outro vídeo estudo sobre os 10 livros menos canônicos da Bíblia. Tá bom? Deixa eu anotar aqui algo para aproveitar depois. É o que eu estava querendo guardar. Está aqui. É algo que está aqui que eu preciso colocar. Está aqui esse. Muito bem. Aqui tem um banner sobre, né, convidando para o nosso culto matutino e os temas que a gente tem tratado aqui. Então tem aqui esse banner. Aqui tem um vídeo que eu gostaria, né, de incentivar você a, num primeiro momento, você ouvir. Esse pregador que está aqui, ele está chamando a atenção para o seguinte. Aqui o título. Se você não é crente, esse negócio de não é crente já é também muito do preconceito da gente, né? Você pode crer em Jesus, eu posso crer em Jesus, mas ser crente é como eu creio e não como você crê. É da nossa prepotênciazinha tola, tá? A maneira que eu creio é mais correta do que a sua. Essas coisas tolas, humanas, que a gente ainda tem muito, né? Mas ele está falando o seguinte: se você não é uma pessoa que assumiu compromissos com Deus, né? Não assumiu, não deixe que a nossa arrogância, que a nossa prepotência, que o nosso desejo de julgar as pessoas, o nosso desejo de condenar as pessoas, não deixe que isso atrapalhe, né, o seu compromisso com Deus. Aí ele fala, a gente tem falhado muito, como se a gente fosse melhor do que vocês, e não somos. Não somos, né? Não somos melhores. Podemos estar, mas não somos melhores. Por que podemos estar? Porque na hora que você assume determinados compromissos com Deus, Deus, pela sua misericórdia, nos coloca em um status diferente. Não é que somos melhores do que os outros, mas é a misericórdia dele que nos coloca em status um pouco melhor. Entendeu? Por quê? É ele que está fazendo. Então ele diz assim, não deixe que a nossa arrogância, que a nossa prepotência, né, prejudique essa relação sua com o seu Deus. Tá bom? É muito interessante essa palavra dele. Aqui tem um banner sobre meu quarto pastorado. E aqui tem um banner chamando para um estudo sobre cultura e conceitos apócrifos no texto bíblico. Tá? Aqui tem a plataforma do Psicalme, um convite. Aqui tem o Mapa Não é Território, uma maneira interessante, né, da PNL ver a vida, ver o mundo, e é muito interessante para todos nós.
E aqui está falando sobre cristãos sem igreja, né? Mas que participam da igreja bíblica de Jesus Cristo. E aqui o culto de ontem. O culto de ontem nós tivemos a curtida de Maria Arideia e Elda Ferreira. Tá bom? Tivemos essas duas queridas e amadas que curtiram o culto de ontem. Tá bom? Então a gente fica aqui. Vamos então para o nosso momento de oração. O nosso momento de oração, ele tem aqui tem um poema aqui que eu queria fazer a leitura como sendo a nossa oração deste momento. Então diz assim: Senhor, nosso Deus, te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã. Te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. Neste dia te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho, misericórdia com o nosso jeito de ser como somos, luz e sal tão defeituosos, tão fracos e toscos que nós somos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós, as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com outros, com as pessoas que amas e queres que amemos com o bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos a paciência que gostaríamos conosco também. Aí continua: intercedemos por muitos que se engajam em tua obra. Muita gente querida que quer ser bênção na vida de muitos. Gente que precise do seu carinho e atenção. Gente fraca, pobre, carente que faz parte do teu rebanho. E com alimento espiritual carece de bom cuidado material. Abençoa estes teus filhos, tão solícitos, fiéis e sociais. Supre também suas necessidades humanas e existenciais. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por teu conforto aos enfermos. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Essa é a nossa oração para este momento, tá bom? E vamos aqui para os lembretes, né? Na descrição deste culto, você tem o lembrete número 2, que vai estar avisando, né, sobre os vários temas que temos trabalhado sobre família. E hoje vamos conversar com Cristina à noite, lá no Instagram, 19 horas. A gente vai estar conversando sobre família. No link 13, 14 e 15, você tem 3 cursos que seriam interessantes você dar uma olhada. Vai fazer bem a você, tem muita coisa para lhe oferecer. No link 3, você tem os vídeos estudos, né, que estão disponíveis na internet e que nós orientamos que possam assistir. E amanhã nós vamos estar conversando, entre outros assuntos, sobre recados bíblicos aos ricos, né? A partir de Jesus, recados aos ricos, alertas aos ricos, tá bom? Amanhã a gente vai estar tratando disso. Muito bem, hoje é um ótimo dia para você repensar a sua vida com a sua família, o que é que pode ser feito para melhorar, e na sua rede social, divulgue respeito e tolerância, né, que o mundo merece da nossa parte, em nome de Jesus. Tá bom? Respeito e tolerância. O mundo merece, em nome de Jesus, da nossa parte. Tá bom? A gente fica por aqui. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para a gente fazer, né, o momento final deste culto. E torcendo que hoje seja um dia maravilhoso para você, para sua família e para todos que estiverem ao seu redor. Tá bom? Até mais. Deus abençoe.